Fala galera, eu sou o Marcos do canal Várias Coisas Nerd. Eu sou o Alexandre do canal Não Manjo, do canal Entretenimento Underground. Bom, gente, a gente vai fazer uma continuação aqui do Debates Nerds. Dessa vez vai ser Harry Potter versus O Senhor dos Anéis. Bom, então os tópicos vão ser melhor livro da série, melhor personagem principal, melhor personagem secundário, personagem mais forte, personagem mais corajoso, arma mais forte, melhor parceiro, melhor vilão, melhor história e melhor final. Vamos então ao primeiro tópico, que seria melhor livro da série. Pode começar, Alexandre. Na minha opinião, o melhor livro da série é O Retorno do Rei. Porque ele trouxe coisas épicas para a história, né? Como o fim do Saruman, Aragorn comandando uma horda de soldados e o confronto entre o bem e o mal que decidiu o futuro da série, né? O futuro da Terra-média. Bom, na minha opinião, o melhor livro da série foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Assim, tá certo que no segundo livro, que seria A Câmara Secreta, também apareceu algo semelhante, né? Uma situação bem parecida. Dumbledore, ele falou sobre as escolhas de Harry, né? Tipo, são as nossas escolhas que revelam quem realmente somos. E é dessa forma que aparece a trama ali do Cálice de Fogo, né? Bom, então vamos ao próximo tópico, que seria melhor personagem principal. Pode falar, Alexandre. O principal personagem de Senhor dos Anéis é o Frodo. Ele é um hobbit do condado que herdou de seu tio Bilbo Bolseiro um anel, que era o Anel de Sauron. E ele comprometeu-se a fazer uma missão, que era destruir o anel na Montanha da Perdição. O melhor personagem principal de Harry Potter é o próprio Harry Potter, que descobre aos 11 anos que é um bruxo e é convidado para estudar na escola de magia de Hogwarts. Esse personagem é muito importante para a história da série de livros. Logo ao início fica a questão: por que Voldemort não conseguiu matá-lo? E por que ele consegue conversar com cobras? O desfecho da história traz as respostas a todas essas perguntas. Bom, então o próximo tópico é melhor personagem secundário. Pode falar, Alexandre. Do Senhor dos Anéis seria Gandalf. Ele começa como um mago cinza, o resquício de seus primeiros dias. Durante a história ele é transformado em um mago branco quando ele luta com Balrog. Ele também faz parte da Sociedade do Anel. E ele é um cara que tem um conhecimento do plano de Sauron. Ele sabe o que está se passando, né? Ele sabe o que é o anel, ele sabe o que tem que ser feito e quem que tem que ser o portador. Bom, então o melhor personagem secundário do Harry Potter, na minha opinião, é o Severus Snape. Assim, ele tem um perfil de vilão desde o começo da série, mas na verdade ele só é uma pessoa que teve alguns problemas, que a infância dele não foi muito legal, né? E no final ele tem uma missão que é muito difícil, né? Uma missão muito ruim, inclusive ruim para ele mesmo, que ele tem que se passar como sendo o vilão, né? Ele não é mesmo o vilão. Bom, então vamos ao próximo tópico, que seria personagem mais forte. Pode falar, Alexandre, qual é o personagem mais forte do Senhor dos Anéis? Na minha opinião, é Gandalf o Branco. Ele começa como um mago cinza, bastante poderoso, mas um mago cinza. Durante uma batalha contra um Balrog, que também é considerado um personagem forte, um monstro forte, ele acaba despertando o seu poder, se transformando em um mago branco. Ele também é um cara influente, né? Ele também influenciou na Batalha do Abismo de Helm, ele conseguiu os reforços para salvar os soldados de Rohan na batalha. Bom, então o personagem mais forte, na minha opinião, do Harry Potter é Alpha Dumbledore. Em alguns momentos, assim, ele foi odiado por alguns, né, e amado por outros. Ele nem sempre foi uma pessoa exemplar, né? No início ele tentou aí uma busca por poder, né? Ele foi atrás das relíquias da morte, né? Tentando adquirir ali imortalidade. Mas aí aconteceu algumas coisas que ele acabou se arrependendo e aí ele se tornou a pessoa que ele é hoje, né? Mas ele foi uma peça importante aí nas batalhas contra Grindelwald. Além disso, ele também era sabedor dos segredos antigos, né? E também era visto como sendo o único que poderia derrotar Voldemort. Bom, então vamos ao próximo tópico, que seria personagem mais corajoso. Qual é o personagem mais corajoso do Senhor dos Anéis, Alexandre? Na minha opinião, o personagem mais corajoso do Senhor dos Anéis é o Sam. A sua ajuda foi crucial para que Frodo pudesse concluir seus planos, né? Ele sempre esteve
ao lado do Frodo para apoiá-lo, né? Mesmo quando o Frodo parecia ter sido corrompido pelo Anel. Ele nunca o abandonou e sempre esteve ao auxílio e o fez sobreviver no final. Na minha opinião, o personagem mais corajoso de Harry Potter é Ronald Weasley, que mesmo tendo uma fobia de aranha, para saber sobre pistas de sua irmã, conseguiu entrar no ninho de Aragog, que é um dos animais criados por Hagrid, que se tornou uma aranha gigante e estava repleto de filhotes. Bom, então vamos ao próximo tópico, que seria a arma mais forte. Qual foi a arma mais forte do Senhor dos Anéis? Bom, eu não escolhi a mais forte, mas sim a mais importante. Eu escolhi a Ferroada, porque ela é uma espada élfica fabricada na cidade de Gondolin. Ela era uma espada do Bilbo, ele achou numa caverna dos Trolls, junto com duas espadas, né? A Orcrist e a Gundlin. E ela era pequena, ela parecida com... Ela era mais perto de uma adaga do que uma espada, mas para um hobbit, ela se tornou uma espada. Eu acho ela importante porque ela brilha a luz azul quando está perto de orc. E para um hobbit, isso é de grande ajuda, né? Ele consegue fugir quando o inimigo está próximo. Assim, ela é uma espada muito afiada e ela conseguiu cortar as teias da Laracna, né? Quando o Sam pega a espada lá e luta com ela, né? Então eu acho uma espada que foi de grande ajuda na história. Bom, então a arma mais forte de Harry Potter seria a Varinha das Varinhas, né? Ela é uma relíquia da morte e também as suas características são que é inquebrável, invencível e o seu proprietário, por mais que seja fraco, ele vai vencer em todos os duelos que fizer. Bom, então vamos ao próximo tópico, que seria melhor parceiro. Qual é o melhor parceiro do Senhor dos Anéis, Alexandre? Eu colocaria o melhor parceiro, o Sam, porque ele salva o Frodo de diversas situações. Quando o Frodo está sendo corrompido pelo Anel, ele vai lá e faz com que o Frodo consiga continuar. No final ele leva o Frodo até nas costas, lá até o começo da montanha lá. Bom, no caso do Harry Potter, né, o melhor parceiro, na minha opinião, era Hermione Granger. Ela tinha um vasto conhecimento de feitiços, né, conseguia decorar com facilidade ali, e era também, trabalhava sempre com muita lógica, né. Inclusive, ela era considerada de uma forma meio irritante, por saber, né, muito, né, e era, até considerada arrogante ali pelos seus amigos mesmo. Mas no final, acabam que descobrindo que ela não era, na realidade, dessa forma. Ela não estava fazendo isso por mal, né, ela estava, na realidade, tentando ser uma melhor pessoa. Então, o próximo tópico é melhor vilão. Quem é o melhor vilão do Senhor dos Anéis, Alexandre? Na minha opinião, é Sauron, né? Ele é conhecido como o Senhor da Escuridão. Ele era um servo de Morgoth, o primeiro grande senhor das trevas, mas logo assumiu seu lugar disposto a mergulhar a Terra-média nas sombras. Detentor original do Um Anel, ele passa toda a saga disposto a reconquistar a sua relíquia maldita, enquanto seu olho se mantém totalizando por cima de todas as hordas de orcs e inimigos. Com a presença absoluta, ele também está em O Hobbit, né? Embora seja mais conhecido como o Necromante. Bom, o melhor vilão de Harry Potter é Lord Voldemort. Na verdade, esse Lord Voldemort seria um apelido, o nome dele é Thomas Marvolo Riddle, né? Esse personagem ele é o principal antagonista do Harry Potter. O objetivo dele é se tornar uma pessoa imortal e muito poderosa, e ainda mais, ele tem a ideia de fazer com que o mundo dos trouxas seja, na verdade, o mundo dos bruxos. E ele quer, na verdade, governar sobre o mundo dos trouxas e também sobre o mundo dos bruxos. Bom, agora o próximo tópico é a melhor história. Vamos ver agora qual é a melhor história do Senhor dos Anéis. Pode falar, Alexandre. A história do Senhor dos Anéis se passa na Terra-média, conta a história de um hobbit, Frodo. Ele ganha de seu tio um anel mágico, e depois descobre que é um anel maligno e que corrompe quem o usa. Ele deve ser destruído na Montanha da Perdição. Frodo tem um caminho árduo pela frente, onde encontra perigo, medo e seres bizarros. A seu lado, para o cumprimento dessa jornada, ele aos poucos pode contar com outros hobbits, um elfo, um anão e 2 homens, e um mago, totalizando 9 pessoas que formam a Sociedade do Anel, e vão cumprir a sua missão de destruir o Anel na Montanha da Perdição. A melhor história de Harry Potter, né? Eu vou começar com uma parte de uma lenda aqui, né? Segundo Beetle Bardo, seria o seguinte: as Relíquias da Morte.
Bom, segundo a lenda, então, 3 bruxos encontraram a morte e cada um deles pediu uma relíquia. Então o irmão mais velho pediu a varinha mais poderosa de todas e a morte deu a ele a varinha das varinhas. E o irmão do meio, ele pediu a pedra para ressuscitar os seus entes queridos. Então a morte lhe deu a pedra filosofal, que fazia com que ressuscitasse as pessoas. Então o irmão mais novo apenas pediu uma forma para fugir da morte. E então a morte lhe deu o próprio capuz para ele, que se tornou a capa da invisibilidade. Assim, aconteceu que depois o irmão mais velho acabou morrendo com o tempo e o irmão do meio também, mas a morte não conseguia encontrar o irmão mais novo. Bom, então chegamos ao último tópico, que seria melhor final. Qual é o melhor final do Senhor dos Anéis? Pode falar, Alexandre. O final de Senhor dos Anéis dos filmes é o seguinte: o Frodo e o Sam estão subindo a Montanha da Perdição para jogar o anel. Nisso, o anel começa a corromper o Frodo. Ele não consegue. O Sam pega o Frodo nas costas e começa a subir. No meio do caminho, o Gollum aparece e entra em luta corporal com os dois. Só que nisso, ele acaba sendo nocauteado, né? Tomou uma espadada do Sam. E o Frodo corre para jogar. E aí o Sam vendo o Frodo corre atrás, o Gollum vem junto. Nocauteia o Sam, entra em luta corporal de novo com o Frodo, morde o dedo do Frodo, sai o anel, eles entram em luta corporal e eles caem. O Frodo consegue se segurar, o Gollum cai, e aí o anel é destruído. Enquanto isso está acontecendo, em Mordor está tendo uma batalha. E a hora que o anel é destruído, Mordor é destruído junto com o anel, né? No livro, o final é diferente, né? Acontece a batalha em Mordor, acontece tudo. Só que existe ainda o Saruman vivo com o Grima. Ele tinha ficado preso na torre de Orthanc, consegue sair, consegue formar um exército de ladrões lá, de orcs e de inimigos, e vai pro condado para tentar tomar o condado. Só que ele tá sem poderes, porque o Mago Branco, o Gandalf, quebra o cajado e tira os poderes dele. Mas ele vai mesmo assim. Existe uma luta que é chamada de Batalha Berágua. Os hobbits, eles lutam contra esse pessoal do mal e vence. Acaba tendo uma briga entre o Saruman e o Grima ali. Isso é algo que não foi colocado no filme, né? Mas é o final mesmo, realmente, do Senhor dos Anéis. Bom, no final do Harry Potter seria o seguinte: Lord Voldemort ele descobriu ali um feitiço que dava para ter uma certa imortalidade, digamos assim. Ele descobriu que se ele cometesse uma agressão à sua alma, ela se dividiria em uma parte, e essa parte ele conseguiria guardar essa parte em algum lugar, algum objeto, algum item, né? E essa parte da alma impediria de que ele morresse, por causa que a morte não conseguiria levar ali a alma inteira dele. Então uma parte continuaria viva. Aí com isso, isso era chamado de Horcrux. Horcruxes na verdade seriam então esses feitiços. E essa agressão à alma dele, na verdade, é matar alguém. Então ele matava algumas pessoas e com isso ele fazia o feitiço da Horcrux e dividia a sua alma. Bom, ele conseguiu mutilar a sua alma 7 vezes. E essas 7 vezes foram partes de sua alma para alguns itens, né? A primeira vez, parte de sua alma foi para o diário de Tom Riddle. A segunda vez foi para o anel dos Gaunt. A terceira vez foi para o medalhão de Salazar. E a quarta vez foi para a taça de Helga. E a quinta vez foi para a diadema de Ravenclaw. E a sexta vez foi para a serpente Nagini. E a 7ª vez foi para Harry Potter. Bom, então no final da história, né, cada parte dessa alma tinha que ser destruída. E assim foi que aconteceu. Cada parte foi sendo destruída e a última que sobrou era somente a parte que estava na matriz, que era na verdade no próprio Lord Voldemort. Bom, gente, é isso. Foram então os 10 tópicos entre Harry Potter e o Senhor dos Anéis. Deixem nos seus comentários quem você acha que é o melhor. Inscrevam nos nossos canais, os links estão na descrição. Dê um joinha pra gente saber o feedback. É isso então, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Bom, vamos então ao primeiro tópico, que seria melhor livro da...
Tadam. Dan. O anel de Sauron e a missão, né? Que era a de destruir o anel. Então, basicamente, Senhor dos Anéis é a Não, história velho, peraí. do Frodo. Foi mal. Eu tive que interromper. Eu acho que tem uma coisa que tá errada. Tipo, a forma. Sei lá, alguma coisa que. Alguma coisa. É tipo você tá revirando os olhos de novo. Ah, eu tô. Tá bom. Na minha opinião, Frodo é o principal. Por quê? Porque, querendo ou não, se você. Não, eu já revirei o olho já. É o melhor. Pra mim tá com uma personagem. Não, ele é o melhor. Não, ele é o principal. O principal é o melhor. É o principal do principal. É o principal. Nossa, mano. É o personagem. Ué. Não. Resumidamente, resume pra mim o que é a história do Senhor dos Anéis. Ué. O maluquinho lá pegou o anel. E aí, Maluquinho tipo. pegou o anel. Que maluquinho? Não, vou te explicar, vou te resumir rapidamente. A Então história vai, é a resumir. seguinte, tem o anel, certo? Que é o anel, praticamente que ele consome a pessoa, deixa a pessoa mal lá e tem que ter o anel. Basicamente o anel do mal, certo? Não é isso, mas tipo assim, imagine que você estivesse falando. Imagine você explicando pra sua mãe o Senhor dos Anéis. Vamos lá. Na minha opinião, o personagem principal de Senhor dos Anéis é o Frodo. Ele é um hobbit do condado que ele herdou do seu tio Bilbo um anel. Sauron. Anel, Sauron. Não. Missão, destruir Montanha da Perdição. Nossa. Pronto. Inclusive, Dumbledore, ele tenta alertar ali o Harry Potter, né? Dizendo que. É tão forte, poderosamente, como influenciador, né? É isso que eu ia falar? Bom, o personagem mais forte do Harry Potter, na minha opinião, é Alvo Dumbledore. Assim, ele é o mago, né? Mas. Não é mago, velho, é bruxo. Na minha opinião. Ops, peraí. Na minha opinião, o personagem mais corajoso para saber sobre as pistas de Ginny Weasley. Para saber sobre pistas de Ginny Weasley. Nossa. Nas histórias de Tolkien, as espadas, elas têm histórias muito legais, né? Não é isso. Tolkien normalmente, quando falava de espadas, não é também isso. Porque na mão do Hobbit, onde ele está cheio de perigos, ela brilhava próximo aos Trolls e... Não é isso. Bom, então a arma mais forte do Harry Potter, na verdade, seria... já comecei ruim. Varinha das varinhas, ela, independente de quem usar, vai ganhar. É, em todos os duelos ele ganha. Então, É hack, tá ligado? Hack, né? Tô usando hack. O cara põe um código e pega a varinha. Quando eles resolvem um problema ali do encontro com o Trasgo, né? Aí eles conquistam ali e acabam... Acho que eu vou fazer assim. Mas no final, então, eles se tornaram amigos. Você falou assim no final? Sim. Será que vai ter erro nesse vídeo aí? Ah, vai, né? Sempre tem. Inclusive eu vou colocar isso no vídeo que você acabou de falar. Acaba de ser um erro. Qual é o melhor vilão de Harry Potter? Nossa, velho, eu ia falar Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter do Anel. Gandalf ajuda o nosso amigo Hobbit em uma jornada até a Montanha da Perdição para que ela seja destruída. E durante essa passeata, durante a Terra-média, e com a ajuda de Gandalf, ele vai numa jornada e para destruir com a ajuda de Gandalf, ele entra em uma jornada junto com alguns hobbits e... Não é isso.
história de Senhor dos Anéis se passa na Terra-média. Conta a história de Frodo, um hobbit que ganha um anel de seu tio mágico. A história de Senhor dos Anéis não é o tio mágico, é o anel que é mágico. Exato. A história de Senhor dos Anéis se passa na Terra-média. Conta a história de Frodo, um hobbit. Ele recebe de seu tio um anel mágico. E depois ele descobre que esse anel pertence a um. Depois ele descobre que o anel. Não. A história do Senhor dos Anéis passa na Terra-média. Conta a história de. A história do Senhor dos Anéis se passa. Não, gato! Bom, o irmão mais velho escolheu a varinha das varinhas, né? Porque assim ele queria ser o mago. Nossa, veio o mago de novo. Bom, o irmão mais velho escolheu a varinha das varinhas, que era, na verdade, o item mais poderoso de todos. Mas existe uma outra luta que é a luta da beira água. E a sexta vez foi para a serpente de jardim. Bom, então no final do filme, é claro, né? Não, peraí, o filme de novo. Bom, então no final da história, é claro que, né, cada pedaço dessa alma. Falei certo agora, Teno. Falei certo, mas vou parar porque. Eu parei que tava na dúvida. Tá na dúvida. Bom, então no final do filme. Bom, gente, é isso então. Foram os 10 itens. Falei errado já. 10 tópicos é melhor. Pode ser. Bom, gente, é isso. Foram os 10 itens. Carambola. Peraí. Não vai. Peraí.